E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós falaremos sobre a nossa última aula de soluções, a última aula de soluções da apostila 3, certo? Lá na apostila 6, nós ainda teremos mais uma aulinha falando sobre titulação, mas é lá na apostila 6. Então, na apostila 3, essa é a nossa última aula de soluções para a gente poder fechar essa apostila, tá? Nossa terceira parte dessa aula de soluções, fechar a química 3 dessa apostila. Hoje nós falaremos sobre diluição de soluções e mistura de soluções. Vamos lá, vamos lá. Bom, classificação das soluções quanto à sua concentração, né? As soluções elas podem ser classificadas como soluções concentradas ou soluções diluídas. O que diferencia uma solução da outra? É a quantidade de soluto em relação ao solvente de uma solução. Quando a quantidade de soluto em relação ao solvente ela é grande, eu tenho uma solução concentrada. Quando a quantidade de soluto em relação ao meu solvente é uma quantidade pequena, né, essa quantidade de soluto, eu tenho uma solução do tipo diluída, tá? Então, vamos olhar aqui exemplos de preparos de soluções concentradas e diluídas. Eu tenho aqui, eu vou preparar, deixa eu pegar aqui minha caneta. Eu vou preparar a solução 1 e a solução 2. Como é que eu vou preparar essas soluções? Eu vou lá no meu recipiente, coloco 1 grama de NaOH em cada recipiente, no recipiente 1 e no recipiente 2. E aí, no recipiente 1, eu vou colocar 100 ml de água. Então, fui lá e coloquei 100 ml de água para misturar nesse 1 grama de NaOH e produzir uma solução, certo? Certo. No recipiente 2, eu coloquei 1 litro aqui de água, tá? E fiz lá a minha solução 2. Então, a minha solução 1 tem 1 grama de NaOH e 100 ml de água. A solução 2 tem 1 grama de NaOH e 1 litro de água. O que a gente pode tirar de conclusão em relação a essas duas soluções, a 1 e a 2? A solução 1, ela vai ser mais concentrada do que a solução 2. Por quê? Porque para uma mesma quantidade de soluto, a solução 1 tem uma quantidade de solvente bem menor do que a solução 2. A solução 1 eu só coloquei 100 ml de água lá e dissolvi. Na solução 2 eu coloquei 1 litro. É que nem, por exemplo, você quer solubilizar 1 colher de sal num copo, né? Você pega 2 copos e bota 1 colher de sal em cada copo. Se você pega e bota 1 dedinho de água para solubilizar esse sal, você vai fazer lá 2 dedinhos, né? Senão não solubiliza. Você vai fazer lá uma solução, vai tentar fazer uma solução, né? Porque também provavelmente não vai solubilizar tudo. E se você beber aquilo ali, não vai ser legal, não. Vai ficar muito concentrado, né? Se você pega e coloca o seu copo cheio, o seu gosto de sal vai ser bem menos intenso do que no outro copo, né? Que só tinha lá 2 dedinhos de água. Ainda tem muito sal? Ainda tem, mas a sua solução com o copo cheio é mais diluída do que na solução com 2 dedinhos de água. A quantidade de sal era a mesma, mas a quantidade de água que você colocou é diferente. Então, quanto mais água você coloca, mais diluída fica a sua solução. Tudo bem? Ok. Essa é a ideia. A solução 1 tem mais água do que a solução 2 tem mais água do que a solução 1. Logo, é uma mesma quantidade de soluto, a solução 2 é diluída em relação à solução 1, porque ela tem mais solvente do que a solução 1. Ou a solução 2, a solução 1 é concentrada em relação à solução 2, porque a solução 1 tem menos solvente do que a solução 2. É uma mesma quantidade de soluto. Tá? Bom, outra forma de preparar uma solução
concentrada ou diluída é quando eu já tenho uma outra solução preparada. Então, digamos lá que eu tenho aqui essa solução 1, que é a minha solução inicial, tá? Essa minha solução 1 inicial, ela tem 1 grama de NaOH e 1 litro de água. Tá? Eu tenho 2 recipientes com a mesma quantidade de NaOH e de água. Só que aqui, diferente lá do outro processo que eu coloquei água, aqui nesse processo eu estou tirando água. Eu posso tirar água para fazer a minha solução ficar mais concentrada? Posso. Aqui é um processo de concentração. Eu estou concentrando as duas soluções, tá? Tanto de 1 para 2 eu estou concentrando, como de 1 para 3 eu estou concentrando. Eu estou fazendo um processo de concentração. Por quê? Da solução, né? Por quê? Porque eu estou mantendo a quantidade de soluto a mesma, só que para os 2 casos eu tenho menos solvente do que no início. Olha, eu tenho aqui só 100 ml, porque eu retirei 0,9 litros, ou seja, eu tirei 900 ml. Antes eu tinha 1 litro e depois eu fui para só 100 ml. Então, eu concentrei de 1 para 2, eu concentrei a solução, tá? De 1 para 3, eu também concentrei a solução, porque antes eu tinha 1 litro e fui para 900 ml. Então, de 1 para 3, eu também concentrei a solução, certo? E se eu for comparar as soluções 2 e 3, se eu quiser fazer uma comparação assim, de 2 para 3 ou de 3 para 2, como é que vai acontecer aqui? Bom, de 2 para 3, eu vejo que eu tenho a mesma quantidade de soluto, só que 2 tem menos solvente do que 3. Logo, 2 é mais concentrado do que 3, certo? Então, de 2 para 3, eu vejo que 2 tem menos solvente do que 3, logo, 2 é mais concentrado que 3, tá? Porque eles têm a mesma quantidade de soluto, só que 2 tem menos água. Se eu for olhar de 3 para 2, o que está acontecendo? Ambos têm a mesma quantidade de soluto, só que 3 tem mais solvente do que 2, porque 3 tem mais água do que 2. Logo, 3 está diluído em relação a 2, certo? Então, ó, a gente pode aqui analisar de 2 formas. De 1 para 2, que eu concentrei a solução, e de 1 para 3, que eu concentrei a solução, certo? Porque eu retirei água nos 2 processos. E posso também analisar de 2 para 3, onde 2 é mais concentrado do que 3, certo? E posso analisar de 3 para 2, onde 3 é mais diluído do que 2. Tudo bem? Tudo bem. Então, como é que a gente faz para fazer uma diluição da solução de forma matemática, né? Matematicamente falando, que é o que a gente quer saber também, né? Bom, a gente sempre vai trabalhar para fazer a diluição da solução, a gente vai trabalhar o processo de adição de solvente puro. Esse solvente geralmente é água, mas pode ser outro solvente, tá? Mas geralmente é água. E aí a gente tem uma fórmula matemática que a gente sempre usa para fazer a diluição, que é essa formulazinha aqui, C1V1 é igual a C2V2, ou CIVI é igual a CFVF, tá? A fórmula da diluição, adição de solvente, que é CIVI e CFVF, é a mesma da concentração, quando eu estou tirando água. Então, eu não preciso decorar várias fórmulas, tá? Porque o processo é só o contrário. Então, a fórmula é a mesma. O que eu tenho que ter na minha cabeça aqui na diluição, matematicamente falando? Eu sempre estou colocando água, solvente. Então, eu não estou mexendo na massa do soluto, logo a massa do soluto no início e no final do processo são as mesmas massas. A massa no início é igual à massa do final para o soluto, certo? É isso que caracteriza uma diluição. Tudo bem? Então, vamos lá. No início do processo, eu tenho essa solução aqui, solução no início, com uma concentração comum inicial, onde eu vou ter a massa do soluto inicial e o volume da solução inicial, né? Eu sei que a concentração comum é massa do soluto sobre o volume da solução, né? Então, eu sei que a concentração inicial é igual à massa inicial, volume inicial,
Se eu isolo aqui a massa, né, eu levo esse V para o outro lado, vai ficar MI é igual a CIVI. O I é de início, tá? O inicial. Beleza. Aí eu fiz a diluição da minha solução do início. Como é que eu fiz a diluição? Coloquei lá um determinado volume de água. E aí, quando eu coloquei esse determinado volume de água, eu vou obter uma solução final, que vai ter a sua concentração final. Então, a concentração dessa solução no final vai ser o quê? A massa do meu soluto no início, porque a massa não mudou. Lembra? A massa do soluto não muda, é a mesma no início e no final. Então, a massa do soluto no início dividido pelo volume final, porque o volume final mudou porque eu botei água, certo? E aí, se eu isolar essa massa do soluto no início, vai ficar CFVF. Então, como a massa no início é igual a massa no início, eu posso igualar CI/VI com CFVF. E daí eu chego nessa fórmula, tá? Então, assim, eu não lembrei da fórmula de diluição. Cara, você pode deduzir, né? Se você sabe que concentração é massa sobre volume, e você sabe que a massa do soluto no início e no final do processo é a mesma, não muda, é só você igualar CI/VI ou a CFVF. Não tem muito o que fazer. Mas essa fórmula é bem tranquila, né? De decorar. Mas isso aqui é só para vocês entenderem de onde vem a fórmula, tá? O mesmo vale para a concentração molar, tá? Se a massa do soluto não muda, nem no início nem no final, logo o número de mol também não muda. Por quê? Porque número de mol é massa sobre massa molar. A massa molar é constante, a gente tira da tabela. A massa também é constante, não mudou, logo o número de mol não mudou também, tá bom? Então, o que vale para a concentração comum, vale para a concentração molar. Então, eu preciso decorar duas fórmulas? Claro que não. Concentração é concentração. CIVI, CFVF. MIVI, MFVF. É a mesma fórmula, tá, gente? É tudo concentração. Vamos fazer exercício disso, de diluição. Porque de diluição, matematicamente, é só isso. Just it, tá? Vamos lá. Diluindo-se 200 ml de solução 5 molar de ácido sulfúrico a 250 ml, qual a molaridade final da minha solução, né? Da minha solução final. Primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, forevermente. Anotar os dados. Então, quais foram os dados informados pelo problema? Eu diluí 200 ml de uma solução 5 molar. Isso quer dizer o quê? Que no início, a minha solução tinha 200 ml de volume, né? E uma concentração de 5 mol por litro, porque molar e mol por litro é a mesma coisa, tá? Esse molar pode ser também representado como um M só. É a mesma coisa que mol por litro. Beleza, isso no início do processo, né? Porque ele falou que ele vai diluir essa solução. Então, é porque eu tenho ela já no começo do processo, já tenho ela pronta. E aí, eu quero diluir essa solução a 250 ml. Então, 250 ml é o meu volume final. Ele quer saber qual é a concentração final. Bom, o que eu sei? Se é uma diluição, eu aplico a fórmula CIVI, CFVF, ou MIVI, MFVF. No caso aqui é a molaridade que eu vou aplicar, certo? Então, a minha formulazinha está aqui, de diluição. Eu quero saber a concentração molar final, então eu isolei aqui a molaridade, certo? E aí depois eu só apliquei os dados do problema e achei a concentração da minha solução final, 4 mol por litro. Aí eu tenho que olhar, faz sentido esse 4 mol por litro? Faz sentido, por quê? Vamos lá, eu tinha 200 ml e a minha solução era 5 mol por litro. Eu passei a ter uma solução final de 250, quer dizer que eu adicionei 50 ml de água. Se eu estou colocando água, a concentração da minha solução, ela tem que diminuir. A concentração da solução, tá? Não é o número de mol do soluto, é a concentração da solução. Lembra que a concentração tem uma relação com o volume. Se o volume aumenta, a concentração diminui, tá? Então, a concentração diminuiu? Diminuiu, foi para 4. Então, o resultado, ele pelo menos está coerente, tá? Você pode ter feito até... Eu não fiz, não, mas, por exemplo, eu errei, botei 3. Ainda assim estaria coerente, mas estaria errado, né? Aqui no caso está certinho.
Coerente por quê? Porque tem que diminuir. Se eu estou aumentando o volume da minha solução, a concentração dela tem que diminuir, tá? Porque o número de mol não muda, é constante. Na diluição, né, gente? Questão 2. Um aluno deseja preparar 1.500 ml de solução 1,4 molar de ácido clorídrico, diluindo uma solução de 2,8 molar do mesmo ácido. Eu botei diluindo ali 2 vezes, mas tudo bem. Que volume da solução mais concentrada deve ser usado e que volume de água é necessária a diluição? Vamos por partes. Na letra A, ele pediu o volume da solução mais concentrada que deve ser usada. Então, a primeira coisa que a gente faz, anota os dados, né? Ele disse que o volume inicial, ele quer saber qual é o volume que vai usar. Ele disse que a concentração molar no início é 2,8 mol por litro. Ele disse aqui, ó, diluindo uma solução 2,8 mol por litro. Então, se eu vou diluir essa solução, é porque essa concentração é inicial. Ele falou que deseja preparar 1.500 ml. 1.500 ml é o volume final e 1,4 mol por litro é a concentração final. Beleza. Cadê aqui a borrachinha? Já anotamos os dados. Uma coisa importante para a diluição e para a mistura que a gente vai ver de solutos que não reagem é que a gente pode aplicar o volume em ml, centímetro cúbico, porque não vai fazer diferença na conta, tá? Nesse caso específico, só nesse caso, tá bom, gente? Diluição e mistura de coisas que não reagem, que tem uma fórmula muito específica, a gente não precisa converter a unidade de medida do volume, tá bom? A gente pode aplicar direto. Por quê? Vou até fazer a matemática aqui daqui a pouco para vocês verem. Aqui eu não botei não, mas eu mostro. Ó, vamos primeiro resolver aqui a letra A. Então, ele quer saber o volume inicial, eu tenho as concentrações molares. Então, a fórmula que eu vou usar é MVI, MFVF. Molaridade e volume no início é igual a molaridade e volume no final do processo, tá? Da diluição. Isolei o volume inicial, apliquei aqui os dados, o MFVF e o MI, né? Por que eu posso aplicar aqui o ML? Só que aí eu tenho que me atentar porque eu vou chegar no resultado, por exemplo, se ele quer calcular o volume em ml, se ele quer que eu calcule um volume, se eu usar ml, eu vou achar o resultado em ml. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, ele quer o volume, né? Como que fica aqui essa expressão? É mol por litro, porque molaridade é mol por litro, vezes o volume que ele deu em ml, dividido por uma molaridade que é mol por litro, certo? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica mol por litro vezes... Vou apagar aqui. Espera aí. Muito ruim de escrever com o mouse. Ó, o volume fica... Vou botar assim, molar vezes ml divide por molar. Vocês não vão entender, porque eu vou ter que botar molar menos 1. Mol por litro. Mol por litro divide por mol por litro. Aqui vai ficar como? Mol por litro vezes ml. Aí eu repito a primeira, né, que é essa partezinha aqui, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de mol por litro é litro por mol, né? Ó, eu consigo cortar mol com mol e litro com litro. Então, a minha resposta vai ser dada em ml, ó. Tá? Se o problema não especificou a unidade de medida, tá tudo bem, tá? Sem problema nenhum. Se ele falou que é litro, aí você tem que converter. Beleza? O mesmo valeria se o meu problema tivesse feito ao contrário, tivesse pedido a molaridade. Eu poderia colocar o volume em ml, porque ia ficar dessa forma aqui, ó. Molaridade é igual
A molaridade final, digamos que tivesse pedido a molaridade inicial, né? Volume inicial. Se esse volume o volume final e o volume inicial estão em ml, as duas unidades se cortam e aí eu vou ter molaridade mol por litro como resultado de unidade de medida. Então, não faria diferença, tá bom? No caso de diluição e no caso de mistura de soluções que não reagem entre si, tá bom? Eu posso manter lá a unidade de medida sem problema, desde que o meu problema tenha pedido o volume. Se ele pediu o volume, que nesse caso aqui na letra A ele pediu, se ele não tiver estipulado a unidade de medida. Como ele não falou nada, eu posso colocar a resposta como ml, sem problema. Agora, se ele tivesse pedido o volume em litros, aí eu teria que converter. Letra B. Que volume de água é necessário a esta diluição? Olha só. Reparem no seguinte, quando eu calculo o volume final da solução, é o volume de toda a solução. Então, é da solução anterior, mais o volume da água que eu coloquei, tá? Então, ele está pedindo agora o volume da água que eu coloquei para fazer essa diluição. Reparem que eu já calculei esse volume inicial. Então, fica fácil de calcular o número de água, a quantidade de água, né? Vamos lá. Aqui eu tinha uma solução inicial. Eu fui lá e coloquei água para fazer uma solução 2, certo? Aliás, vamos botar aqui ao contrário. Eu coloquei água em 1 e produzi 2, tudo bem? Então, o que eu sei? Eu sei que o meu volume de 2 vai ser o quê? O volume que eu tinha no início, que era o volume da solução 1, mais a quantidade de água que eu coloquei. É isso que eu coloquei aqui, ó. O volume final, que é o volume de 2, é o volume que eu tinha no início, mais o volume da água que eu coloquei. Certo? Certo, muito certo, certíssimo. Bom, então, se eu tenho essa expressãozinha aqui, eu tenho o volume de água que eu preciso adicionar, porque o volume final o problema deu e o volume inicial eu acabei de calcular, certo? É só eu passar o volume final, o volume inicial lá para o outro lado, né? Então, ele vai passar negativo porque ele era positivo. Então, é só, isolei aqui a água e depois apliquei os dados do problema e achei 750 ml. Então, para eu preparar essa solução contendo 1,5 litros de uma solução com 1,4 mol por litro, a partir de uma solução com 2,8 mol por litro, eu preciso colocar 750 ml de água. Tá? Então, eu junto 750 ml de água numa solução que tem 750 ml e produzo essa solução final aí. Ok. Questão 3. Para preparar 1,2 litros de solução 0,4 molar de ácido, ou seja, se eu quero preparar esse 1,2 litros, esse 1,2 litros eu ainda não tenho, eu quero ter, né? Então, ele é o meu volume final. E 0,2 mol por litro é também a minha concentração final, que é a solução que eu quero preparar. A partir do ácido concentrado, 16 mol por litro. Se é a partir dele, é porque eu já tenho. Se ele eu já tenho, essa concentração de 16 mol por litro é a concentração inicial, tá? Ele quer saber aqui, ó, o volume de água em litros a ser utilizado. Aí a maioria das pessoas não calcula o volume da água, calcula só o volume final, e aí erra, tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó, anota os dados. O volume inicial eu não sei, né, eu tenho que calcular. Ele disse que a molaridade no início é 16 mol por litro, ele deu o volume final, disse a molaridade final, e ele quer saber o volume da água. Ele não quer saber o volume inicial, ele quer saber o volume da água. Ok. Como é que a gente faz? A gente faz a fórmula da diluição. Acha primeiro o volume inicial, né? Então, isolei aqui o volume inicial, obtive essa expressãozinha aqui, apliquei os dados aqui do meu problema nessa expressão. E achei que o volume inicial é 0,03 litros, ou seja, para eu preparar essa solução de 1,2 litros, eu tenho que usar
apenas 0,03 litros dessa solução aí de 16 mol por litro. Certo? Certo. Mas quanto de água que eu tenho que colocar para chegar nesse volume de 1,2? Certo? É só eu diminuir, né? O que eu sei? Eu sei que o meu volume final, que é 1,2 litros, vai ser o volume que eu tinha no início, mais a quantidade de água que eu coloquei. Então, a quantidade de água que eu coloquei é o meu volume final menos o volume inicial, 1,2 menos 0,03, que dá 1,17 litros. Ou seja, eu vou pegar 0,03 litros da minha solução 16 molar, ou seja, 30 ml da minha solução 16 molar, vou colocar 1,17 litros de água nessa solução, e aí eu vou produzir uma solução com 1,2 litros e 0,4 mol por litro de concentração. Letra E. Mistura de soluções de mesmo soluto ou com solutos que não reagem, né? Se os solutos são iguais, eles não vão reagir. E se eles forem diferentes, para eu poder usar essa fórmula aqui, esses solutos não podem reagir, porque se eles reagirem, eu não posso usar essa fórmula. Gente, não pode usar essa fórmula se o troço reagir. Se o troço reage, não posso usar. É isso, tá? Não inventa de enfiar essa fórmula na estequiometria, não, hein? Pelo amor de Deus. Já tô avisando logo. Não quero ver esse tipo de coisa, não, hein? Não pode, hein? Só coisa que não reage. Ou seja, coisas iguais, porque não vai reagir mesmo, ou coisas diferentes que não reagem. Geralmente são coisas iguais que a gente usa, para não confundir a situação. Bom, como é que eu vou fazer para deduzir essa fórmula? Posso deduzir? Posso querer, né? Como é que eu faço? O que eu sei? Eu sei que eu tenho uma solução 1 e uma solução 2. Eu vou misturar essas duas soluções para poder fazer a minha solução 3. Tá? Então, eu pego 1 e 2 e misturo para obter 3. Beleza. O que eu sei? Eu sei que a massa do meu soluto 1, pela concentração comum, eu sei que a concentração comum é massa do soluto sobre o volume da solução, né? Sei disso. A gente já está sabendo isso há bastante tempo, né? Eu sei que é isso aqui. Ah, peraí, meu mouse deu ruim. Pronto. Acho que foi agora. Dele, de vez em quando ele pega, ele fica com vontade própria. Ok. Bom, sabendo que a concentração comum é massa do soluto sobre o volume da solução, eu vou isolar aí a massa dos meus solutos, né? Então, a massa do meu soluto 1 é igual à concentração da minha solução 1 vezes o volume da minha solução 1, certo? A massa do meu soluto 2 vai ser a concentração da minha solução 2 vezes o volume da solução 2. E a massa do meu soluto 3 vai ser a concentração da minha solução 3 vezes o volume da solução 3. Tudo bem até aí? Tudo bem, né? Very fácil. O que eu sei? Eu sei que, como todos os solutos são iguais, tanto o soluto 1 como o soluto 2, a massa de soluto 3 vai ser a soma das duas massas, né? A massa de 1 mais a massa de 2. Tudo bem? Tudo bem. Então, como eu tenho soluções iguais, certo? Soluções de mesmo soluto, se os solutos não reagirem, não vai fazer diferença, também posso somar, tá bom? Porque não faz diferença. Como os solutos são iguais, a massa do soluto na solução 3 vai ser a soma da massa de 1 com a massa de 2. Tudo bem? Tudo ótimo. Certo? E o volume de 3, quem é? É o volume de 1 mais o volume de 2. Aí eu fiz o volume de 3. Certo? Certo, muito certo, certíssimo. Então, quem é? Ó, concentração de 3 é igual à massa do meu soluto 3 sobre o volume da minha solução 3. Certo? Que é a minha solução final. Se eu pego esse M, massa de soluto 3, e substituo por isso aqui, aí,
Que coisa. Substituo por isso aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Massa do soluto 1 mais a massa do soluto 2 dividido pelo volume da solução 3. Certo? Certo. Só que o que eu sei? Eu sei que massa do soluto 1 é C1V1. Massa de 1. E eu sei que a massa do soluto 2 é C2V2. Massa de 2. Certo? Eu sei que V1 mais V2 é o quê? É o volume de 3. Então, repare que essa fórmula enorme aqui nada mais é do que a massa de... a mesma fórmula que estava aqui em cima. Ó. Só que é tudo para a solução 3. Só que aí eu sei o quê? Que a minha massa 3 é igual a massa 1 mais a massa 2. A massa 1 é igual a C1V1, a massa 2 é igual a C2V2. E o volume 3 é a soma dos dois volumes. Então, eu consigo deduzir essa fórmula. Como que fica a fórmula, então? Fica bem grande, né? Concentração da solução 3, que é a minha solução final, é C1V1 mais C2V2 dividido por V1 mais V2. Importante é que a gente primeiro faz a multiplicação para depois fazer a soma, tá, gente? Por favor. O mesmo vale para o número de mols. Não vou dar toda a explicação de novo, porque eu já expliquei por que vale, né, gente? O mesmo vale para o número de mols para a concentração molar, tá? Se a massa não muda, o número de mol não muda, tá bom? Então, se eu tenho lá uma determinada quantidade de massa para 1, uma determinada quantidade de massa para 2, eu vou fazer a mesma relação que eu fiz para a massa, eu faço para o número de mols e vou chegar na mesmíssima fórmula, tá bom? Que eu cheguei para a concentração comum, eu chego para a concentração molar. Então, não são duas fórmulas diferentes, é a mesma fórmula, gente. Eu só coloquei aqui para vocês verem que eu posso levar isso para a concentração molar também, tá? Então, M1V1 mais M2V2 dividido por V1 mais V2. Essa fórmula é a fórmula da mistura de soluções que não reagem, ou seja, de coisas de mesmo soluto. Exercício. Qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 600 ml de solução a 5 molar com 300 ml de solução a 2 molar, certo? E aí ele deu as opções aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, anotar os dados, como sempre nessa vida, né? Então, ele disse que a solução 1... Vamos lá, vamos anotar os dados, ó. A solução 1 tem 60 ml e 5 molar de concentração. E a solução 2 tem 300 ml de volume e 2 molar de concentração. Ele quer saber qual vai ser a concentração final depois que eu misturar 1 com 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu anotei aqui os dados? Eu disse que 1 é isso aqui, 5 mol por litro, volume 60. 2 mol por litro, volume 300. 3, eu sei que o volume é a soma dos dois volumes, certo? Ele quer saber a concentração de 3 da minha solução final, né? Qual a fórmula que eu vou usar? Se é mistura de soluções, não é diluição, é mistura de soluções, certo? Diluição é adição de água. Aqui eu não estou adicionando água, eu estou misturando duas soluções prontas. Tá? Tá ótimo. Então, eu vou usar essa fórmula. M3 é igual a M1V1 mais M2V2 dividido por V1 mais V2. Aí, depois eu só coloco os dados, gente, que eu já arrumei. Olha, isso aqui é lindo. Por quê? Porque eu não vou confundir os números. Porque o que vocês erram aqui nesse tipo de questão que é besta, né? Uma questão fácil. O que vocês erram? Vocês trocam as bolas. Vocês botam M2 no M1, o V1 no V2, aí confunde tudo. Se você não anotar o dado, vai confundir. Então, anota. Anota que é sucesso, tá? Beleza. Então, depois que eu coloquei os dados no lugar certo, né?
M1V1, M2V2, e a soma dos volumes, eu resolvo a conta, que é uma conta bem fácil, lembrando que primeiro é a multiplicação e depois é a soma. Achei a concentração da minha solução final, letra C. Bem fácil, né, gente? Questão 2. Misturam-se 200 mililitros de solução de hidróxido de potássio, de concentração 50 gramas por litro. Então, ó, volume de 1, concentração de 1, né, da solução 1. Com 300 mililitros de solução da mesma base, com concentração 4 gramas por litro. Ou seja, volume de 2, concentração de 2. É importante dizer aqui, ó, da mesma base, ou seja, são coisas que não vão reagir, tudo bem? Só posso usar aquela fórmula se as coisas não reagem, ou seja, tem que ser o mesmo soluto ou solutos que não reagem, mas geralmente eles usam coisas iguais para ter certeza que não reage, tá bom? Ele quer saber a concentração da solução final, como sempre. Primeira coisa que eu faço, vamos lá que eu estou esperando. Anoto os dados, isso aí. Anoto os dados. Então, solução 1, solução 2, solução 3 é o que ele quer, é a concentração. O volume é a soma dos volumes, certo? Beleza. Depois que eu anotei os dados, eu não vou errar, não vou confundir os dados, eu pego a minha fórmula de mistura de soluções que não reagem. E aí, o que eu faço? Eu corro para o abraço, já resolvi o problema, é só colocar os números e resolver a conta e chegar no resultado, na resposta aqui, que é a letra E. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora o bicho pega. Mistura de soluções com solutos que reagem. Porque a gente estava vendo coisas que não reagiam, né? Ótimo. E as coisas que reagem? Como é que a gente faz? Gente, a ideia é bem parecida, né? Vocês já viram, na verdade, como a gente faz, mas a gente lembra. Eu vou pegar a solução 1 e vou misturar com a solução 2. Eu vou obter uma terceira solução. Só que essa terceira solução vai ser uma coisa totalmente diferente do que eu tinha no início, porque as coisas reagiram, né? São problemas convencionais de quê, gente? Da amiga nossa que a gente já viu, estequiometria. A gente já viu estequiometria? Já viu estequiometria, tá? Mas a gente vai ver estequiometria agora utilizando as concentrações das soluções, né? O que a gente tem que reparar? Se o número de mols calculado vai nos fornecer reagente limitante e reagente em excesso. Primeira coisa que eu tenho que observar é se eu tenho reagente limitante e reagente em excesso. E eu tenho que observar também que o número de mols, ele é fornecido através da informação de concentração. Então, eu não vou mais usar de forma mais direta agora o cálculo de número de mols, primeiramente, né, pela massa molar. Eu vou usar primeiramente as concentrações. Então, a concentração comum eu descubro a massa, né, porque é uma relação de massa e volume. Na concentração comum eu descubro a massa e aí sim eu calculo o número de mol. E na concentração molar eu já tenho o número de mol de forma direta, tá bom? Bom, vamos lá, porque isso aqui é mais matemática, só fazendo mesmo para vocês verem. Aqui é a questão 1, só que está com a questão 2, não sei por quê. Mas é a questão 1. Juntando-se 300 ml de ácido sulfúrico, 0,4 molar, com 200 ml de hidróxido de sódio, 0,6 molar, pergunta-se quais serão as molaridades da solução final com respeito ao ácido, à base e ao sal formado. Temos muitas perguntas, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar os meus dados. O que eu sei? Eu sei que eu tenho a solução 1, que é a solução de ácido sulfúrico, e essa solução tem um volume de 300 ml e uma molaridade de 0,4 mol por litro. Ácido sulfúrico. A gente vai anotar esses dados. Depois, o que eu sei? Eu sei que eu tenho uma solução de hidróxido de alumínio
E essa solução de hidróxido de alumínio tem 200 ml de volume e 0,6 mol por litro de concentração molar, certo? Então, anota o hidróxido de alumínio. Ele quer saber a concentração da minha solução final em relação ao ácido, à base e ao sal formado. Então, se eu sei que as coisas reagem, o que eu sei? Além de ter que anotar os meus dados, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Eu sei que eu tenho que montar a reação química. Se reage, tem reação. E se tem reação, eu tenho que saber qual é. Senão, dá muito ruim. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que eu sei? Ácido sulfúrico mais hidróxido de alumínio. Eu tenho que montar essa reaçãozinha aqui. Como é que eu faço? Eu pego o cátion do ácido, e junto, que é o H+, e junto com o ânion da base, que é o OH-, vai dar água. Eu pego o cátion da base, que é o alumínio mais 3, e junto com o ânion do ácido, que é o SO4-2, vai dar o sulfato de alumínio, certo? O que eu sei? Eu sei que o alumínio é mais 3, eu sei que o SO4 é menos 2, logo o 2 que está em cima do SO4 vai para baixo do alumínio, o 3 que está em cima do alumínio vai para baixo do sulfato. Por isso que a gente fica assim. Depois disso, a gente balanceia. Eu tenho 2 alumínios, tem que ter 2, por isso que eu tenho 2 aqui na frente. Eu tenho 3 sulfatos, então tem que ter 3 sulfatos. Eu boto 3 aqui na frente do ácido. Certo? Certo. E aí eu olho aqui o número de hidrogênios e oxigênios. Eu tenho 12 hidrogênios, então tem que ter 12 hidrogênios, tanto no produto como no reagente. E aí o oxigênio está balanceado também. Tá? Eu já dei a reação balanceadinha aqui. Tentem fazer em casa, montar a reação. Tá? Tentem montar e balancear tudo. Tudo bem? Tentem fazer. Vamos resolver a letra A. A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que ele quer saber a molaridade da solução final. Isso aqui é importante, da solução final com respeito ao ácido. Ele está gritando no meu ouvido e falando assim: tem reagente limitante, é o ácido. Qual a concentração desse ácido na solução final? Do ácido, se ele for o excesso, qual é a concentração dele? Se ele não for, vai ser 0, né? Então, a gente tem que descobrir? Tem. Se ele deu 2 concentrações e 2 volumes, ele está falando para você: tem reagente limitante, tem reagente em excesso. Porque ele te deu 2 possibilidades de calcular número de mol e massa. E toda vez que o meu problema me dá 2 possibilidades de calcular número de mol, que é através da massa, né? Aqui no caso ele já deu o número, já deu a possibilidade que é através da molaridade. Toda vez que o problema me dá 2 possibilidades de calcular número de mol, eu tenho um reagente em excesso. Eu sou obrigada a calcular para ver quem é o excesso, porque vai ter. Porque senão ele não faria isso, né? Então, ele está gritando para você isso. Então, você vai falar que ouviu e vai falar assim: tudo bem, eu vou ver se tem excesso, tá bom? Então, como é que eu sei que tem excesso? Toda vez que o problema me dá 2 molaridades e 2 volumes, ou toda vez que o problema me dá 2 massas e 2 massas, né? Dos 2 reagentes, a massa dos 2 reagentes. Por quê? Porque através da massa, ou quando ele dá 2 concentrações comuns, né? 2 concentrações, de forma geral. Porque através das concentrações eu consigo chegar no número de mol. E através da massa eu também consigo chegar no número de mol. Então, toda vez que eu consigo chegar no número de mol para 2 reagentes, ele está falando para mim que tem um excesso. Certo. Isso eu já expliquei. A gente tem que verificar se tem excesso. Eu admiti aqui que a minha referência é o ácido sulfúrico. Eu poderia ter admitido que a referência era o hidróxido de alumínio? Poderia. Vai fazer diferença no resultado? Nenhuma. Só vai fazer diferença nos valores numéricos, né? Mas, tipo, quem é o limitante, quem é o excesso, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai chegar na mesma ideia, na mesma resposta. Só os valores numéricos que vão ser diferentes, é óbvio, né? Que aí eu vou estar calculando no mesmo molde de um e não do outro. Mas vocês podem fazer, usar o ácido sulfúrico como referência e depois tentar achar a mesma resposta usando o hidróxido de alumínio, sem problema nenhum. Tá? Então, eu usei o ácido como referência para os meus cálculos.
certo? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o número de mol do ácido e depois ver a estequiometria para a base. É isso que eu fiz aqui. Vou calcular o número de mols que existe na minha solução de ácido sulfúrico. Posso fazer isso de duas formas. Quais são essas duas formas? Usando a minha fórmula ou usando a regra de 3. Então, vamos primeiro pela fórmula? Vamos. Pela fórmula, o que eu sei? Que a forma que eu vou usar para calcular o número de mol é através da concentração molar, que é o que o dado que o problema me deu, né? Ele me deu a concentração e me deu o volume, então eu sei o número de mol, certo? Como é que eu faço? Levo o volume para o outro lado multiplicando pela molaridade, aí boto os dados aqui, ó, 0,4 vezes 0,3, e aí eu sei que eu tenho 0,12 mols de ácido sulfúrico. Isso é o que existe de fato na minha solução de ácido sulfúrico, certo? E eu calculei usando a fórmula. Que fórmula? Fórmula da concentração molar. Posso calcular o número de mols de ácido usando a regra de 3. Como que eu faço? Eu pego lá a concentração molar do ácido, que é 0,4 mol por litro. O que essa concentração está me falando? Que eu tenho 0,4 mols de ácido em 1 litro de solução, certo? Então, 0,4 mol por litro, eu tenho 0,4 mols de ácido em 1 litro de solução. O meu problema diz que eu tenho 0,3 litros, né? 300 ml de solução. Logo, quantos mols de ácido eu tenho? Aí eu faço aqui a regra de 3 e chego em 0,12 mols de ácido. Tem que ser a mesma resposta. Acho interessante, não para todos os exercícios, porque senão fica muito grande, mas para alguns exercícios vocês tentarem fazer dos dois jeitos, né? Ou uma coisa ou outra, não as duas, uma coisa ou outra, mas assim, para um ou dois exercícios, fazer das duas formas para vocês verem o raciocínio, pelo menos, tá bom? Mas vocês podem escolher qual a metodologia que vocês querem seguir, com a fórmula ou com a regra de 3. É bom saber os dois, né? Depois que eu calculei o número de mol de ácido sulfúrico que eu tenho, de fato, eu vou calcular o número de mols de hidróxido de alumínio que eu precisaria para reagir completamente com todo o ácido sulfúrico que eu tenho. Ou seja, para que a minha reação seja completa e não sobre nada de ácido e nada de base. Todo o meu ácido e toda a minha base sejam convertidos para o meu sal, que é o sulfato de alumínio, e água, para que não sobre ácido e base. Então, eu vou calcular quanto que eu deveria ter. Deveria, é um valor teórico. Quanto que eu deveria ter de base? Como é que eu faço isso? Usando a estequiometria, que a minha reação fornece. O que a minha reação fala? Que 3 mols de ácido estão para 2 mols de base. 3 mols de ácido estão para 2 mols de base. Certo? Certo. Então, é assim que eu vou montar a minha regra de 3. 3 mols de ácido estão para 2 mols de base. O número de mols de ácido que eu tenho, de fato, estão para X. Ou seja, quantos mols de base eu preciso para reagir com 12 mols de ácido, sabendo que a proporção de reação é 3 para 2, certo? E aí, fazendo essa regra de 3, eu chego em 0,08 mols de hidróxido de alumínio, que é o que eu precisaria para reagir completamente com 0,12 mols de ácido sulfúrico. Mas será que eu tenho essa quantidade? Quanto que eu tenho de fato? Para eu poder comparar com o quanto que eu deveria ter, né? Então, agora eu vou calcular o número de mols de hidróxido de alumínio que eu tenho de fato, para eu poder fazer essa comparação e ver quem é o limitante e quem é o excesso. Como que eu faço? Igual eu fiz lá para o ácido. Ou com a fórmula, ou com a regra de 3. Com a fórmula, eu uso a fórmula da molaridade, pego lá as concentrações que o problema me deu, né, do hidróxido, lá no início, do hidróxido e do volume, acho aqui, ó, 0,12 mols. Fazendo com a regra de 3, eu tenho que chegar na mesma resposta. O problema disse que a concentração do hidróxido de alumínio é 0,6 mol por litro.
Isso quer dizer que eu tenho 0,6 mols de hidróxido de alumínio para 1 litro de solução, né? Lembra? Soluto sobre solução, tá aqui, ó. A quantidade em volume que ele falou que usou dessa solução está para X mols de hidróxido de alumínio. Então, eu achei lá 0,12 mols de hidróxido de alumínio. É a mesma quantidade, tem que ser. Que eu achei aqui na fórmula, né? Tem que ser igual. Ok. Agora eu vou comparar, né? Eu vou comparar a quantidade que eu tinha com a quantidade que eu deveria ter, né? Como assim? Eu fiz as contas e vi que eu tenho 0,12 mols de hidróxido de alumínio. Só que quando eu calculei a quantidade de hidróxido de alumínio necessária para reagir completamente com o ácido, eu vi que eu só precisaria de 0,08. Pô, se eu preciso só de 0,08 mols de base e eu tenho 0,12, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou tendo aí um excesso de base de 0,04 mols. Certo? Por quê? Porque eu precisava de 0,08 mols e eu tenho 0,12 mols de hidróxido de alumínio. Então, 0,04 mols de hidróxido de alumínio vão estar em excesso. Logo, o hidróxido de alumínio é o meu reagente em excesso e o meu ácido sulfúrico é o meu reagente limitante. E se ele é o meu reagente limitante, eu já respondo a letra A, que perguntou a concentração da solução final em relação ao ácido. Como eu não tenho nenhum ácido na minha solução final, porque ele foi completamente consumido, a concentração é 0 desse ácido na minha solução final, tá? Aí o problema perguntou na letra B a concentração final em relação à base. A gente já viu que a base, ela sobrou. Sobrou quanto? Sobrou 0,04 mols de base. Então, ele quer saber a molaridade da solução final em relação à base. Então, na minha solução final, em relação à minha base, eu tenho que olhar só o excesso, só aquilo que sobrou, aquilo que está como base na minha solução final, que é o que não reagiu, né? Então, vamos lá, ó. Em relação ao excesso, ao que não reagiu, né? Na minha solução final, o que eu sei? Eu tenho 0,04 mols da base, que não reagiu, que é o hidróxido de alumínio. E qual é o volume da minha solução final? Eu tenho que olhar, deixa eu apagar aqui, senão vocês não vão enxergar. O volume da minha solução final é o quê? É a soma do volume do ácido sulfúrico com o hidróxido de alumínio. Então, é 500 ml. Tá? Não pode esquecer que a solução final é a soma dos dois volumes. Tudo bem? Então, é 500 ml a minha solução final. Tá? Não pode usar o volume do hidróxido, porque isso ali era quando ele estava sozinho, separado. Agora ele está lá misturado com tudão, tá? Então, o volume da solução final, 500 ml. Então, eu vou pegar a quantidade de mols do hidróxido de alumínio que eu tenho de excesso, que sobraram, que estão lá na solução final, e vou dividir pelo volume da solução final, que é 500 ml. E aí, eu vou achar essa concentração molar aqui, que é a concentração molar da minha solução final em relação à minha base, que está em excesso. E a letra C, que pediu a concentração molar da minha solução final em relação ao meu sal formado. Bom, a gente já viu que quando a gente está trabalhando reagente limitante e reagente em excesso, é muito mais fácil. Para eu poder calcular alguma coisa do meu produto, é muito mais fácil eu usar como referência de estequiometria o meu reagente limitante. Por quê? Porque eu sei que o meu reagente limitante reagiu completamente e foi convertido todo em produto, ou seja, tudo que eu tenho de espécie de contribuição desse meu reagente limitante no meu produto está interligado, certo? Ou seja,
o meu produto, ele tem SO4 em comum com o ácido, certo? Que é o meu reagente limitante. Quer dizer que todo o SO4 veio do ácido, certo? Então, eu tenho essa relação direta de estequiometria do ácido com o meu produto, porque o ácido é o meu limitante. Todo o meu ácido reagiu para formar produto. Diferente da base, que teve uma quantidade de base que não reagiu, que ficou em excesso. Então, a título de não errar cálculo, é mais fácil você pegar o limitante como referência, tá? Eu posso pegar o outro cara que vai sobrar? Eu posso, desde que eu tire o excesso e use só o que reagiu. Aí, na hora da prova, na hora da pressa, pode ser que você esqueça de tirar o excesso e faça a conta errada, tá? Por isso que eu costumo orientar, peguem o limitante como referência, porque não tem erro. Como limitante ao ácido sulfúrico, eu vou fazer uma relação do ácido com o sal. Certo? Certo. Então, como é que vai ficar essa minha relação do ácido com o sal? Eu sei que pela estequiometria, eu tenho 3 mols de ácido para 1 mol de sal. Então, é isso que eu montei aqui. 3 mols de ácido estão para 1 mol de sal. Né? Então, eu monto a minha regra de 3. 3 mols de ácido estão para 1 mol de sal. 0,12 mols de ácido estão para X mols de sal. Consequentemente, eu tenho 0,04 mols de sal. E agora, como é que eu faço para calcular a concentração molar? Aplico na fórmula, né? Qual a fórmula? A fórmula da molaridade, número de mol do soluto sobre o volume da solução. Vai ficar igual a outra conta, porque nesse caso aqui coincidiu, né, dos valores. Então, a concentração molar em relação ao meu sal vai ser o número de mol do sal, que é 0,04 mol, dividido pelo volume da solução final, que é 500 ml. Então, é 0,08 mol por litro. É a concentração do sal, do sulfato de alumínio, em relação à minha concentração final. Em relação à minha solução final. Bom, pessoal, e por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Coragem, tudo bem? Façam exercícios e qualquer coisa, falem comigo que a gente está aqui para isso, tá? É isso. Até a próxima aula.